Entre a terra e o céu, capítulo 14, entendimento. Então, Antonina agora, Lola, diante de Leonardo, revivendo o passado, dois espíritos aí que em um ponto da caminhada tornou-se o quê? De uma certa forma, inimigos. Apesar de Leonardo nutrir por Lola esse amor, mas ali teve uma inimizade. Houve uma confusão tamanha. Leonardo trazendo consigo o remorso do assassinato de José Esteves. E esse assassinato se deu em detrimento de Lola, que mantinha aí essa pirâmide amorosa. O capítulo 14 inicia da seguinte maneira: Antonina modificada esfregava os olhos como quem não desejava acreditar no que via, mas, resignando-se à evidência, continuou. Diante dos fatos, né? Ela continuou. Compadece-te de mim. Compadece-te. Lola, de onde vens? Perguntou o infeliz. Não me induzas a lembrar. Não lembrar? Que condenado no tormento da expiação será capaz de esquecer? A culpa é um fogo a consumir-nos por dentro. Olha lá, né, gente? Em algum momento haverá os acertos de conta. Lola está espiando, né? Ou seja, ela está passando na carne. Mas a questão da reparação diante de Leonardo ainda não tinha sido feita. Ela se arrepende, é fato, tanto que ela pede que compadece-te dela, ou seja, me perdoe pela situação. Mas Leonardo ainda está lá, com os seus argumentos. Antonina Lola pede para ele que ele esqueça, e ele fala: como esquecer? Como que eu esqueço determinada situação, sendo que eu estou até hoje preso nela? Então, em algum momento da nossa evolução, em algum momento da nossa caminhada, nós também vamos estar frente a frente com aqueles que nós ferimos ou que nos feriram por alguma razão. Se a gente ainda dever, né? Porque olha lá, o capítulo 13 fala que Lola Antonina ainda não tinha quitado diante da lei o que precisava ser quitado, e por isso ela estava ali naquele momento diante de Leonardo. Porque se depois do arrependimento tivesse vindo a reparação diante de ambos, ela expiaria agora como ela está expiando e se encerraria. Mas não aconteceu. Mas está acontecendo. Não me reconduzas ao passado. Para mim, é como se fosse, para mim, é como se o tempo fosse o mesmo. O inferno não tem horas diferentes. A dor paralisa a vida dentro de nós. Isso foi Leonardo dizendo para a Lola. Porque ela pedia incessantemente para que não reproduzisse ela naquela memória daquele passado. E ele falava que era como um passado, como se o passado não existisse. Como se ele estivesse revivendo aquilo constantemente. Então não tinha como, ele estava preso naquele momento. É preciso olvidar. Nunca. O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência não dorme. Não me rebentes o coração. E acaso o meu não vive estraçalhado? O diálogo prosseguia comovente e Antonina genufluxa, explodindo em angustiosa crise de lágrimas, implorou com mais força:
Não golpeis minhas feridas, mal cicatrizadas. Não se rouba ao devedor o desejo de pagar. Entretanto, por ti, gemeu o interlocutor. Enredei-me no crime. Amei-te e perdi-me. Trazia nos olhos a traição disfarçada. Oh, Lola, por quê? Por quê? E ante o doloroso acento com que essas palavras eram pronunciadas, a pobre mulher suplicou mais triste: Leonardo, perdoa-me. Sofri muito. Enlouqueceste, é verdade. Mas a perturbação que me atacou era mais lastimável, mais amargosa. Sabes o que seja o caminho da mulher aviltada entre o arrependimento e a aflição? Meditaste algum dia no martírio do coração feminino, relegado à penura e ao abandono? Refletiste alguma vez na desilusão e na fome da meretriz desprezada e doente? Acaso poderás perceber o que seja a flagelação, o sofrimento de quem espera a morte, sob o sarcasmo de todos entre a sede e o suor? Tudo isso conheci. O que Antonina Lola está dizendo? Olha, perdoe-me, mas também reflita, porque depois que você veio embora e me deixou, eu sofri muito. Eu passei por muitos caminhos de sofrimento. Você não pensou nisso? Você também me deixou a sós. Embora você cometesse um assassinato por minha razão, por um ciúme que você alimentava, quando você também me deixou, eu sofri muito. Matei, porém, por tua causa. Tartamudeou o mísero, infundindo compaixão. Naquele tempo, alegou a infortunada Antonina, fiz pior. Exterminei minha alma. Esposa, troquei o altar doméstico pelo mentiroso trabalho do gozo fácil. Mãe, envileci o mandato que Deus me concedera, crestando todas as flores de minha felicidade. Pudestes, no entanto, realizar o reerguimento que ainda não consegui. Foste, em suma, feliz. Ela está dizendo para ele o seguinte: olha, eu deixei o meu lar, eu deixei o meu marido, eu deixei meus filhos para o gozo fácil, para a vida fácil e mundana. Mas você, né, é o que ela fala, mas você se reergueu, o que ela não conseguiu. Por quê? Porque Leonardo veio embora para o Brasil e casou-se novamente. E ela fala: você ainda conseguiu ser feliz, eu não. Feliz? Bradou Antonina semi-desesperada. Acusa-me de infiel quando, como tantos outros, te cansaste de mim, procurando outras novidades e outros rumos. Vi-me sozinha, enferma, aniquilada. Em vão busquei afogar no vinho do prazer a horrível impressão do abismo em que me precipitara. Porque quando o desencanto e a enfermidade me relegaram à margem da vida, acordou-se-me a consciência, inculpando-me desapiedada. A morte recolheu-me na vida da miséria, como um carro de higiene pública reclama o lixo da sarjeta. Estarás habilitado a compreender-me o sofrimento em toda a extensão? Por muitos anos vagueei aflita, como ave sem ninho refugiada no espinheiro de dor que cultivava em mim mesma. Esmolei proteção junto daqueles que me haviam sido afetos estimulantes da juventude.
Ninguém se recordava de mim. Não me cabia recolher uma gratidão que eu não semeara. Até que um dia, Antonina passou a mão pela fronte pálida, como se evocasse velhas recordações fortemente trancadas na memória. Seu olhar adquirira a assustadiça expressão dos enfermos que a febre tornara dementar. Antonina Lola estava aí então narrando os seus últimos dias. Ela envelheceu, ninguém quis saber mais, acabou-se, segundo ela que denomina, como um lixo. Ela acabou na sarjeta. Todos que ela procuraram nem se lembrava mais dela. Mas, no fundo, ela sabia que ela não poderia cobrar aquilo que um dia ela não semeou. E ela fala que até um dia, né? E aí, quando ela passa a mão pela fronte, ela toma forma novamente, né? Ela toma a expressão de quê? De um enfermo, mostrando-lhe o que é a forma com que ela tinha então desencarnado. Findos alguns instantes, exibiu no rosto a surpresa de quem se banha num relâmpago de luz. Parecendo haver encontrado a imagem que ansiosamente procurava, continuou. Até que um dia senti que me chamavas com o pensamento de carinho e de paz. Rememoravas alguns traços elogiáveis de nossa vida, recompondo na lembrança as festas que organizávamos em favor dos combatentes mutilados. As tuas divagações, arrancando ao pretérito as raras reminiscências felizes que poderíamos identificar, caíram sobre mim como bálsamo refrigerante. Chorei aliviada e adormeci em tua casa, no aconchego da família que tivestes a ventura de constituir. Olha lá. Ela mostra como ela desencarnou. Como a vida continua, ela continuou ali naquele estado a vagar, sem socorro pela vibração em que se encontrava. Porém, um dia, Leonardo, já aqui no Brasil com a família, lembrou-se dela. Mas lembrou-se dela de forma feliz, de quando organizavam as festas. E ela encontrou nesse pensamento uma certa paz. Como nós somos energia, pensamento é como pensamento vai rápido, como a luz, né? Vai-se na velocidade da luz ou até mais, é como acender e apagar de uma lâmpada. Ela se viu atraída para o lar de Leonardo. E ali ela permaneceu. Encontrou ali a energia da família que um dia ela queria ter e não tinha, mas agora desencarnada. Interrompeu-se Antonina, figurando-se-nos incapaz de prosseguir recordando. Via-se que esbarrara com insuperáveis impedimentos íntimos. Emudecera, calou-se, torturada pela incapacidade mnemônica que a assaltara de improviso. Contudo, o nosso orientador cercou-se dela e afagou-lhe a cabeça, deixando perceber que a auxiliava magneticamente na recuperação das próprias forças. Não posso saber, gritava Leonardo. Não posso saber. Desde que meu espírito foi ocupado por ele, não consigo coordenar as ideias que me são próprias. Sim, certamente sou culpado. Tens razão. Podias ter recebido minha ajuda. Não me cabia pensar em ti como se fosses tão somente mulher. Mas calma, a pobre interlocutora suplicou triste. Agora que te capacitas de minhas dificuldades, perdoa-me.
Não me move outro desejo, senão o de renovar-me. Sofri muito, aprendi duramente. Peço a proteção da divina bondade para todos aqueles que me não compreenderam e procuro sinceramente olvidar, esquecer as ofensas que outros me assacaram, como desejo sejam esquecidas as ofensas que pratiquei contra os outros. Não me reconduzas, pois, ao passado. Compadece-te de mim. Então, ela, diante daquela situação, estava dizendo, em outras palavras, o seguinte: eu perdoo todos aqueles que me fizeram mal, mas, em contrapartida, eu também desejo o perdão daqueles que eu fiz o mal. E eu peço a ajuda da divina providência. Então, mostra-se aí uma mulher arrependida. E pela situação em que se encontrava agora, uma mulher em regeneração, diante de um ato, diante de uma vida que ela mesma, nessa encarnação, atraiu para ela aquelas oportunidades, aqueles caminhos aonde ela estava percorrendo. Reparávamos com assombro que Leonardo e Antonina, sob o controle paternal de Clarencio, se mantinham detidos na posição vibratória em que haviam subitamente caído. Por que não se recordam os dois do parentesco que os reunia? Eles estavam ali num estado vibracional tão denso e tão intenso de Lola e Leonardo, que Lola não conseguia perceber que era Leonardo seu avô. E Leonardo não conseguia perceber que era Antonina, a sua neta. Porém, Lola reencarnada. Então, Hilário pergunta, né, por que não se recordavam os dois desse parentesco? E Clarencio esclareceu. Encontram-se ambos mobilizados em certo momento do passado, num encontro provocado por influência magnética. Em tais recursos, utilizados por nosso plano, no tratamento salutar das moléstias da alma, determinados centros da memória se reavivam ao passo que outros empalidecem. Ou seja, é necessário voltar a um estado, a um ponto, e quando chega-se naquele ponto, para que se resolvam aquele passado ou aquela situação de agora empalidece. Ou seja, a memória em relação ao, vamos dizer, de Antonina ao futuro, porque ela reencarnou. A vida de agora, a existência de agora, ela fica esfumaçada. Ela não consegue entender a atual vivência. Está lá naquela energia daquele momento. Então, só aquele momento que é suficiente. Então, eles estão revivendo um momento para quê? Para tentarem sanar o que ficou lá atrás, para que Leonardo possa ter auxílio, possa ter socorro e que ele também possa caminhar. Porque a Antonina Lola, até então, compreendeu. Já até reencarnou novamente. Mas ela tem uma situação de pendência com Leonardo. E só diante do enfrentamento é que essa condição de Leonardo pode, então, dar um passo adiante e deixá-la aí no passado. Então, vamos lá, onde eu parei? As sensações do presente dão lugar às sensações do passado para efeito de reajustamento perante o futuro. O fenômeno, porém, é momentâneo. A breves minutos regressarão à consciência normal, melhorados para a boa luta. A explicação não podia ser mais satisfatória nem mais simples. O ministro continuava prestando assistência a nosso amigo,
qual se Antonina não devesse avançar na faixa de lembranças. Aceitando-lhe os apelos, Leonardo, como que arrefecera, né, diminuíra o ímpeto inicial de desesperação, fitava agora quase que piedosamente, mas longe de albergar qualquer sentimento positivo de ordem superior, arrancou do próprio íntimo nova onda de cólera que lhe tingiu a máscara fisionômica. Então, agora, Leonardo estava, de uma certa forma, mais brando em relação a Lola, em relação a Antonina. Mas, ainda assim, estava longe de uma vibração superior. E, por isso, ele cai numa onda de cólera, de recordações, e, novamente, tinge a máscara fisionômica, né? Ou seja, ele tem uma nova modificação. Cerrando os punhos, bradou desvairado. Sim, sim, entendo-te. Foste suficientemente infeliz. Mas por que trago comigo o fantasma dele? Ter-se-á convertido num demônio intangível para arrasar minha existência? Estaremos no inferno sem saber, agarrados um ao outro? Viverei dentro dele quanto ele vive dentro de mim? Por que me não permite o verdadeiro repouso? Se procuro dormir, desperta-me cruel. Se tento olvidar, agiganta-se-me no pensamento. Ele estava falando de quê? Do remorso que ele carrega pelo assassinato de José Esteves. E agora ele está dizendo para a Lola, eu entendo que você foi infeliz, mas por que então eu não consigo desprender o meu pensamento de José Esteves? Porque ele vive em mim, ou talvez eu viva nele. Que inferno constante é esse que eu não consigo me livrar? Desequilibrado, Pires, Leonardo, né? Que ele chamava Leonardo Pires, ergueu para o teto os punhos retesos, ensaiou alguns passos no recinto estreito e passou a clamar. Esteves, ele chama agora para o José Esteves. Homem ou diabo, onde estiveres em mim ou fora de mim, corporifica-te e vem. Estou pronto. Acertemos a diferença. Vítima ou carrasco, aparece. Que meu pensamento te encontre e te traga. Que as forças do nosso destino nos reúnam, enfim, corpo a corpo. O que ele faz aqui? Ele está invocando, chamando a presença de José Esteves para que eles também possam acertar as suas contas. Alguns instantes decorreram quando fomos surpreendidos pela entrada de nova personagem na sala. Era um homem de seus 35 anos, presumíveis, que se abeirava de nós, igualmente fora do vaso físico. Então, quem entrava ali era também um encarnado, mas em desdobramento, né? Ou seja, tudo isso está se passando durante a madrugada. Então, os encarnados estão dormindo. Então, eles se desdobram diante daquele chamado, energeticamente ele é atraído àquele lugar. Passeou no recinto esgazeado o olhar, dando-nos a impressão de que não nos percebia a presença, e ofegante e contrariado, qual se estivesse ingressando ali constrangidamente, deteve-se apenas na contemplação de Leonardo e Antonina, reconhecendo-os estarrecido e agoniado. Clarencio, junto de nós, informou prestimoso. Sob a positiva invocação de Leonardo, Esteves, parcialmente libertado pelo sono, comparece ao desafio. Então, quem tinha chegado até ali? José Esteves. Encarnado, mas
né? Liberto aí parcialmente, né? Porque está encarnado, está durante o sono, mas está ali presente. O repouso noturno favorece tais entendimentos pela atração magnética mais intensivamente facilitada, quando o envoltório de matéria densa exige recuperação. Então, ou seja, o corpo se desdobra no momento em que o corpo físico precisa de quê? De descanso. Notamos que os três protagonistas da cena, que se improvisaram, jaziam repentinamente hipnotizados por vibrações de assombro e desespero. Leonardo, porém, dando um salto à retaguarda, bradou: agora sim, vieste mesmo. Vejo-te fora de minha cabeça, vejo-te como és. Liquidemos nossa conta. Risca-me dentre os vivos, ou eu te riscarei. Piedade, suplicava Antonina lacrimosa. Pires, no entanto, parecia não ouvi-la sob o olhar de Esteves, que o observava com visível repugnância. Semi-apavorado e pondo-se em guarda, sacudido pelas próprias reminiscências, o recém-chegado respondeu agressivo: Conheço-te e odeio-te, assassino. Engalfinhar-se-ia, sem dúvida, como animais enfurecidos. Mas o nosso orientador interferiu de imediato, imobilizando-os prontamente. Então, Leonardo se viu diante de José Esteves. José Esteves ainda carregando por Leonardo ódio e raiva. E se Clarencio não tivesse intervindo, ali haveria uma briga feia. Tocado pelo ministro, Esteves enxergou-nos e, surpreendido, aquietou-se. Clarencio confiou-o à nossa vigilância e, dirigindo-se a Leonardo em voz segura, concitou: Meu amigo, tira da mente a ideia do crime. Achas-te cansado, enfermo. Receberás a medicação de que necessitas. Num átimo, ausentou-se e regressou, trazendo ao recinto 2 amigos de nosso plano, aos quais transportaram Leonardo, semi-inconsciente, para um santuário de reajuste em que mais tarde nos receberia assistência. Em seguida, nosso instrutor acomodou Esteves na poltrona singela, recomendando-lhe esperar-nos. O novo companheiro amedrontado obedeceu automaticamente. Logo após, amparando Antonina, procuramos restituí-la ao quarto particular. Consideramos, então, que se grande fora a aventura da pobre senhora na véspera, naquela noite assemelhava-se desditosa a um trapo de sofrimento. Então, se na noite anterior Antonina tinha vivido uma alegria de rever Marcos, nessa noite ela vivenciava a experiência de um pesadelo. Encontramos grande dificuldade para recompô-la em espírito e para religá-la à vestimenta carnal, quase inerte. Revelava-se imensamente confrangida. Por mais de 2 horas mereceu-nos especial atenção. Somente depois de considerável esforço de Clarencio, conseguiu refazer-se. Vimos-la acordar exausta e entontecida. Algo aliviada, Antonina acreditou-se liberta de estranho pesadelo. Ainda assim, sem saber suplicar a razão, torturada e apreensiva, continuava soluçando. E assim nós encerramos o capítulo 14. Leonardo, então, foi socorrido. Clarencio disse para ele: tire da sua mente essa questão desse crime. Você está cansado, você está enfermo.
Clarencio confiou a Hilário e a André Luiz aquela situação, enquanto por um átimo de segundo ele foi até o mundo espiritual e retornou, trazendo 2 irmãos socorristas que levariam, então, Leonardo para um hospital espiritual, onde ele iniciaria um tratamento. Mas foi necessário o confronto. Foi necessário voltar ao passado. E por isso nós precisamos, em cada passo que a gente dê, de discernimento. Lembra quando Emmanuel fala, lá em nosso lar, quanto tempo será necessário para reparar um ato? Às vezes, uma eternidade. Mas quando a gente vai tendo em nós ampliação de consciência e discernimento, a gente vai pelo menos tentando fazer as coisas da maneira que a gente acha ser correta. Porque enquanto a gente dever, aquele passado estará em nós. Aquilo que nós fizemos lá atrás está carimbado em nós. E em algum momento nós vamos precisar enfrentá-los. Que no momento do enfrentamento, Deus tenha de todos nós misericórdia. Que no momento do enfrentamento, a misericórdia também se faça presente para o outro. Porque será necessário entendimento, será necessário aceitação e será necessário que uma das partes recua, entenda, peça perdão, para que possa pelo menos fazer aquela parte dele. Que nós possamos, diante dos nossos inimigos, conseguir perdoar. Porque quando a gente perdoa, ainda que de uma certa forma, tendo uma certa culpa, a gente perdoando o problema não passa a ser mais nosso. Quando ambos se perdoam, nós estamos quitados. Quando um só perdoa, o problema é só de um. Mas quando ambos não se perdoam, o problema continua sendo dos dois. Que nós possamos ter discernimento sempre. E a misericórdia divina possa se fazer presente na nossa caminhada. Alguma dúvida, gente?